Olá, tudo bem? Eu sou o professor Anderson Teixeira Rolim e essa é a nossa primeira aula de semiótica. O tema dessa nossa aula é fundamentos semióticos. Inicialmente, a gente pode dizer que a semiótica não é um assunto, um tema do dia a dia, não é uma disciplina comum a tantas graduações e que é um conteúdo altamente abstrato. Ainda assim, é uma das disciplinas que pode colaborar com muitas áreas das linguagens, do pensamento, das filosofias, porque a semiótica é fruto da interação entre essas diversas áreas, entre esses diversos interesses, mas, acima de tudo, está ligada à linguagem. E que nome diferente, né? Semiótica. Aqueles que não estão acostumados com o termo e não conhecem ainda a semiótica vão perceber que não é algo tão estranho assim, pelo menos eu posso garantir que nessa aula vai ficar muito mais fácil entender o que é semiótica. Vamos lá para o quadro para a gente ver os metadados dessa aula. A competência dessa unidade é compreender a existência de múltiplas perspectivas ligadas à semiose. A gente já vai ver o que é semiose. No nosso resumo, semiótica persiana, que é uma abordagem mais lógica, filosófica da teoria e também a abordagem inicial, como veremos. A semiótica da cultura, de Lotman, que explora a significação dos códigos culturais, e a semiótica greimasiana, de caráter mais textual, ou ainda que seria uma semiótica discursiva. As palavras-chave dessa aula são conceito de semiótica, origens da semiótica e perspectivas semióticas. Portanto, estamos falando aqui de um conteúdo que é bastante interessante. Eu particularmente gosto muito, é uma alegria imensa poder ministrar essa disciplina para tratar desses assuntos que são, para mim, tão importantes, porque eles fazem parte da nossa existência, da maneira como a gente compreende o mundo, e que uma falha dentro desses processos tão complexos que a semiótica descreve, que a semiótica muitas vezes elucida, essa falha acabaria impossibilitando a nossa relação com a linguagem, com as outras pessoas, e a gente vai entender mais ou menos como isso funciona. A gente ouviu, por exemplo, recentemente dizer que um ator americano, o Bruce Willis, famoso, abandonou a carreira porque ele foi diagnosticado com afasia. A afasia é uma doença no cérebro que acaba imprimindo justamente uma falha no processo de representação, como a gente vai ver, impossibilitando a relação dentro do cérebro e a criação do signo. Vamos lá para o quadro para a gente ver quais são os elementos de contextualização da nossa aula. Primeiro, o que é a semiótica? Né? Entender o que é esses elementos, eu já falei agora, que tem a ver com processos cerebrais, com a maneira como nós capturamos e entendemos o mundo, né? Por que a semiótica é tão diversificada, tão múltipla, né? Múltiplas abordagens, e quais os propósitos de cada uma dessas abordagens. Vamos pensar então que a semiótica é um elemento que faz parte da nossa vida, para o qual a gente não dá sempre tanta atenção, né? Mas que é um elemento também diverso, porque é diverso como são diversas as opiniões acerca da representação, acerca dos signos e da maneira como a gente apreende e transforma o mundo nas nossas mentalidades. E, por fim, quais os propósitos de cada uma dessas abordagens. Portanto, estamos falando de uma disciplina muito rica e que depende da interação com vocês. Portanto, vai ser um prazer poder tratar desses assuntos do mesmo modo que eu espero que seja também prazeroso para vocês conhecer nessa disciplina alguns elementos da semiótica, mas também para aqueles que já conhecem, relembrar um pouco daquilo que já viram sobre semiótica. Semiótica persiana.
A gente vai ver nomes específicos, alguns derivados de autores, como é o título, né, desse nosso momento, semiótica persiana. Esse piercing é daquele piercing que a gente conhece, né, popularmente, que é como se fosse um brinco? Não. Se você perceber, a grafia é diferente, né? Tem uma troca do E com o I, e a gente traz esse nome persiana por conta do seu criador, Charles Sanders Peirce, que é também conhecido como o pai da semiótica. Vamos lá para o quadro para a gente ver esse conteúdo. Primeiro, uma definição de semiótica que consta no Dicionário Ruais da Língua Portuguesa. Leio. Semiótica, substantivo feminino, né? Semiologia, semio para Charles Sanders Peirce, né, que viveu entre 1839 e 1914, teoria geral das representações, que leva em conta os signos sob todas as formas e manifestações que assumem, linguísticas ou não, enfatizando especialmente a propriedade de convertibilidade recíproca entre os sistemas significantes que integram. Sêmio, estudo dos fenômenos culturais considerados como sistemas de significação, tenham ou não a natureza de sistemas de significação. Semiologia. E, por último, ciência e arte de comandar manobras militares, não com a voz, mas por meio de sinais, portanto, sinais que representam algo no campo de batalha. Essa última definição já mostra um pouco do que seria o estudo da semiótica. E a gente pode comparar não apenas com as manobras militares, mas a gente sabe também que, por exemplo, cães de pastoreio, alguns deles são treinados para responder a determinados comandos feitos por assovio. E esse comando feito por um assovio diferente do outro, ele vai significar um comando diferente e que o cachorro, portanto, deve executar uma ação para cada um desses diferentes silvos, né? Assobios. Portanto, pensar que existe um elemento que é sonoro e que esse elemento sonoro significa para aquele cão adestrado determinado comando que se transforma em ação. Isso é só um exemplo, partindo daquele que já está no dicionário Ruais sobre manobras militares, em como nós observamos o mundo, mas também como podemos denominar, apreender e compreender o mundo por meio das palavras. Por que chaveiro significa aquele objeto que está quase sempre associado à chave? Muito bem, porque ele está associado à chave. Mas chaveiro também é aquele, muitas vezes, é aquele profissional que mexe com chaves. É uma palavra que serve para os dois. Aquele item que vai junto da chave, um pequeno objeto, mas também para o profissional que lida com as chaves. Entender esses processos é algo muito valoroso e é algo ao qual se dedica a semiótica. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Como a gente já viu nos metadados dessa aula, a semiótica tem múltiplas perspectivas. Então, aqui nós trazemos, nesse quadro, que está no livro da disciplina, tá bom? É importante que vocês acessem o livro da disciplina. Nossas aulas são guiadas por esse livro, que está muito bem construído pelo professor Antônio Guerra Júnior e, portanto, fica aí essa dica e eu vou lembrar de vocês toda a aula de que é muito importante vocês terem o contato com o livro da disciplina que está alinhado aqui nesta aula com a unidade 1. Portanto, alguns conceitos, vamos a eles. De acordo com Greymar-Corté, um conjunto significante com um funcionamento autônomo. De acordo com, eu vou ler da maneira como eu consigo, tá? Helmut Lev, uma língua pela qual se traduziriam outras línguas, outras semióticas, uma teoria que
possibilita uma interpretação crítica dos fenômenos, essa é a perspectiva do Humberto Eco, uma teoria do texto, por Barros, uma visão globalizadora da cultura, de acordo com Schneiderman, um cálculo lógico da ciência dos discursos, de acordo com Júlia Kristeva, um outro nome para a lógica, uma doutrina dos signos, de acordo com Charles Sanders Peirce, e uma semântica para a interpretação dos textos, de acordo com Fiorin. Portanto, estamos falando aqui de uma multiplicidade de perspectivas que abraça a semiótica e que, apesar de serem muitas perspectivas, todas elas caminham para a linguagem, para a significação, às vezes para a comunicação, mas de um modo ou de outro para o processo de representação. Vamos lá para o quadro para a gente ver um pouco mais sobre a semiótica peirciana. A semiótica peirciana constitui uma das correntes semióticas mais difundidas no mundo, resultando dos consistentes estudos do matemático, cientista, lógico e filósofo norte-americano Charles Sanders Peirce, cujas proposições acerca da significação deram origem a uma teoria robusta, complexa e, ao mesmo tempo, geral, aplicável a diversas áreas. Portanto, a gente precisa considerar a semiótica peirciana como a base de todas as outras semióticas. É Sanders Peirce que, pela primeira vez, estabelece padrões e um modelo para o processo de representação, um modelo triádico para o processo de representação, que vai se constituir como elemento basilar para toda a compreensão das várias teorias semióticas que derivam da semiótica peirciana. Vamos lá no quadro para a gente continuar. Ciência geral de todas as linguagens. Todas as linguagens. Uma importante característica dessa vertente, justificada inclusive pela própria formação do seu precursor, é o seu caráter amplamente filosófico e abstrato, o que possibilita sua generalização em termos de aplicabilidade. Afinal, trata-se de uma ciência geral de todas as linguagens. Partindo de uma visão pautada na lógica, tomada por Peirce como sinônimo para a teoria, a semiótica peirciana tem uma base fenomenológica, isso é, voltada para a percepção dos fenômenos que se apresentam à mente, sejam eles de qualquer natureza. Portanto, estamos falando aqui de uma teoria que se aplica a muitas áreas, ao mesmo tempo que se estabelece como lógica robusta para o processo de representação. Signo, representamen, objeto e interpretante. Nesse momento, então, começamos a observar os elementos que compõem o processo de representação. Esses são essenciais à compreensão da semiótica, seja qualquer uma das teorias semióticas que nós veremos aqui. Muitas vezes eles se apresentarão com outros nomes, por exemplo, na perspectiva greimasiana ou ainda na perspectiva da semiótica da cultura, que nós veremos logo a seguir. Portanto, compreender esses elementos da semiótica peirciana nos permite compreender também elementos de outras teorias semióticas. Vamos a eles. Signo. Esse é o mais importante conceito da semiótica e deriva da percepção de Charles Sanders Peirce de que a representação se compõe com elementos distintos. Em teorias gerais, em linhas gerais, o signo seria qualquer coisa que representa outra coisa. Peirce o define como algo perceptível que se apresenta à mente e pode ser captado por dado sujeito. Captado aqui significa que a gente, de algum modo, pelos nossos sentidos, entramos em contato com esse algo perceptível. Esse algo que pode ser algo concreto ou
simplesmente algo abstrato, imaginável ou ainda alguma coisa até mesmo inimaginável, desde que tenha certo sentido. Portanto, a gente está falando aqui de uma representação que depende, primeiro, da nossa capacidade de sentir e perceber, e aqui eu estou falando dos sentidos humanos propriamente, a visão, a fala, a audição, esses que captam o ambiente, né? E desse modo, essas coisas que se apresentam à mente, como como é posto pelo Sanders Peirce, nós acabamos atribuindo significados. Então, a gente vai perceber que são alguns elementos para que exista a representação. E o signo é esse complexo processo que envolve diferentes elementos na composição da representação. Vamos lá para o quadro para a gente ver esses elementos. Aqui, mais uma imagem que lembra de vocês buscarem no livro da disciplina, tá bom? É sempre importante que vocês se voltem à leitura do livro da disciplina, porque lá vai ter essa mesma imagem que mostra a composição do signo. Primeiro, nós temos um objeto. E aqui eu estou falando de um objeto concreto. Por exemplo, pode ser, digamos, um carro. Todos vocês que ouviram a palavra carro agora, imaginaram um carro, mas com certeza não imaginaram o mesmo carro. Alguns podem ter imaginado um carro desenhado, outros podem ter imaginado o próprio carro, outros imaginaram o carro que desejam um dia ter, mas de qualquer modo, um elemento concreto, que pode ser percebível pelo interpretante. Ok? E aí a gente precisa entender que o representamen é uma ideia que é de um modo muito distante do cotidiano, mas, na realidade, um objeto, né, um elemento abstrato. Portanto, o objeto seria um elemento concreto, né, seria um carro, né? Que carro mais feio, professor, né? Parece que é um carro desenhado por uma criança, mas é um carro. Enquanto o representamen é a palavra carro. A junção dessas letras que nessa ordem geram o significado carro. E o interpretante sou eu ou qualquer pessoa que perceba esse carro. Vejam aí, com outro exemplo. O objeto é cadeira. E muitos podem pensar nessa cadeira, muitos podem pensar numa cadeira mais confortável, podem pensar numa cadeira mais desconfortável, enfim, na cadeira que está utilizando nesse momento, né? O representamen é a palavra cadeira, aqui separada por sílabas, e o interpretante, portanto, é essa pessoa que sem ela não existiria o processo de representação. O signo, portanto, é a junção desses três elementos: objeto, representamen e interpretante. Porque tanto o objeto quanto o representamen só existirão no momento em que o interpretante se dedicar à sua interpretação. Antes disso, eles não existem. É quase como o gato de Schrödinger, né? Se ele está dentro de uma caixa, né? E aí isso é física quântica, ele pode estar morto ou vivo ao mesmo tempo. E a única coisa que vai revelar isso é a ação sobre aquela caixa. E aí descobrir se ele está morto ou vivo a partir do interpretante, daquela pessoa que vai agir sobre, ok? Então, a gente tem aqui os três elementos: objeto, representamen, o objeto concreto, representamen a palavra, e o interpretante somos nós, ou uma terceira pessoa que a gente pode imaginar, pensar daquele modo, e assim funciona nas narrativas, mas de um modo ou de outro, uma consciência que interpreta, tá bom? Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Representação. Para que você entenda o processo de representação, mais uma vez são retomadas as relações triádicas que foram levantadas na abordagem do sino, que nós acabamos
de ver. Isso porque a representação, conforme Santaella, caracteriza um composto de 3 outros processos complementares, né? São 3 outros processos, mas eles são complementares na gênese da construção sígnica, ou seja, na construção do signo. O primeiro deles é a significação, o segundo é a objetivação e o terceiro é a interpretação. A significação retoma o representamen, o signo em sua essência perceptível, correspondendo à análise de suas propriedades constitutivas. A objetivação evoca a referência do signo a dado objeto. E a interpretação, por sua vez, delineia-se a partir da ação do signo sobre quem o percebe, relaciona-o com algo e interpreta-o, atribuindo os sentidos, portanto, o interpretante. Esse processo, que se desdobra em 3 patamares, dá origem a algumas categorias definidas por Peirce com vistas à análise de fenômenos semióticos. Portanto, significação, objetivação e interpretação são elementos fundamentais do processo de representação, que é, em última instância, o objetivo final da semiótica. Semiótica da cultura. Se a semiótica nasce a partir de uma perspectiva lógica, filosófica, criada a partir dos estudos de Charles Sanders Peirce, a semiótica da cultura se aproveita desses elementos para uma nova abordagem acerca da representação. Vamos lá para o quadro para a gente conhecer um pouco mais da semiótica da cultura. Semiótica da cultura. De origem russa, a semiótica da cultura tem seu principal representante no semioticista e historiador cultural Yuri Lotman. Né? Diferente do Sanders Peirce, que nasceu no século XIX e falece no início do século XX, Lotman não. Lotman viveu no século XX e, portanto, é uma perspectiva semiótica, uma interpretação da semiótica muito mais próxima da nossa realidade cronológica, ok? Cuja atuação ao lado de outros pesquisadores da extinta União Soviética consolidou a criação da chamada Escola de Tartu-Moscou, fundada na década de 1960, sob a coordenação dele e com forte influência estruturalista. Portanto, o estruturalismo acaba fundamentando muitas perspectivas, tanto na linguística, na semântica, mas, naturalmente, também na semiótica. E isso é muito importante lembrar. Dizer que a semiótica, por mais que ela se aplique a outros elementos que não as palavras, que não a fonética, aos textos escritos, aos discursos, mas ela nasce desse contexto e tem uma relação íntima com a linguística, mas principalmente com a semântica, que dentro da linguística é justamente o estudo do significado. Entender esses processos também é muito bacana, entender como a semiótica se relaciona com essas outras áreas das quais ela deriva. Vamos lá para o quadro para a gente ver mais sobre a semiótica da cultura. Conceber a cultura como informação orienta o processo de pesquisa e análise semiótica nessa vertente. Essa visão permite a exploração não só de elementos culturais isolados, como também toda a combinação de fatos históricos culturais, tomando-a como uma espécie de texto aberto. É nesse texto a cultura em si, que se espalham todos os elementos que consideramos culturais, dos quais emanam significações e que moldam as relações entre as pessoas e o mundo. A semiótica da cultura, ela estabelece, por exemplo, elementos de significado relacionados à interação entre pessoas, ambientes, momentos. Ela é mais complexa porque ela não trata apenas dos elementos de uma interação entre o interpretante, a palavra e o objeto. Ela considera aí, por exemplo,
que um gesto, né? Vou dar um exemplo concreto, um gesto, né? Esse daqui pode significar um V de vitória, pode significar um 2, e como na Inglaterra, pode significar uma ofensa. É a semiótica da cultura que vai lidar com essas representações diferentes para o mesmo gesto. Portanto, diferentemente do que aquela abordagem inicial do Charles Sanders Peirce, em que os 3 elementos que compõem a representação são basilares, além desses 3 elementos basilares, existem outros elementos de cultura que serão formadores do processo de representação. Vamos lá para o quadro para a gente continuar o nosso conteúdo. Como vocês podem ver aí na imagem que está na tela de vocês, observar, né, a semiótica da cultura é compreender e trazer para os estudos semióticos elementos muito distintos, mas que fazem parte da nossa vida, né? Eu vou começar aqui pela literatura, que é aquilo que me cabe, aquilo que eu mais gosto. A literatura, a moda, a religião, a mídia, que hoje, num tempo de redes sociais digitais, é tão importante para os processos de representação, as artes plásticas, a tecnologia, as leis que variam de estado para estado, a arquitetura, as festas, o cinema, a música. E vocês estão vendo esse quadrinho aqui, ó? Isso é indicador de que podem existir muitos outros elementos compositivos da cultura. A cultura se faz a partir da junção de todos esses elementos e, além disso, da nossa interação com esses elementos. E é da nossa interação com esses elementos e desses elementos com outras pessoas que a gente pode chamar de cultura. Portanto, entender esses processos que constroem aquilo que a gente chama de cultura, sem aquele viés elitista, né? Por exemplo, pessoa de cultura, né? Não é uma boa expressão, justamente porque considera que outras pessoas que tiveram outras vivências, outros modos de ver o mundo, não têm cultura. Tem. Todas as pessoas têm, não importa qual é o meio em que ela vive. E, por isso mesmo, aquele quadradinho que tem, né, as reticências entre os colchetes é uma evidência de que sistemas de cultura diferentes podem representar o mesmo objeto de maneiras diferentes. Vamos lá para o quadro para a gente ver mais um pouquinho dos textos culturais como linguagens. Os diferentes códigos, textos culturais, permitem o funcionamento da cultura a partir de 3 funções basilares. Primeiro, a comunicação, a formação de sentido e 3, a memória. E aí, damos destaque aqui para a comunicação. A comunicação diz respeito à transmissão de significados, gerada pela noção dos textos culturais como linguagens, ou seja, representações codificadas, né, de acordo com determinado código. A formação de sentido, por sua vez, tem como base as relações contextuais que se estabelecem entre códigos diferentes situados em dado ambiente. Portanto, a junção desses diferentes códigos, a junção dessas diferentes possibilidades significativas é que compõe a perspectiva da semiótica da cultura, porque entender que esses elementos podem ter outro significado em outra cultura, justamente porque são elementos compositivos diferentes e interpretantes diferentes, modifica também o significado de cada um desses elementos, seja na comunicação, seja na memória, seja na interação entre as pessoas e entre códigos e sistemas. Situação-problema. Vamos para o quadro para ver qual é a situação-problema que nós vamos tratar. Vamos lá. Paulo é um professor que, como parte das suas atividades na editora em que trabalha, como assessor pedagógico da área de linguagens, deve organizar um manual de introdução à semiótica. Portanto, a gente já tem aqui, né,
uma das áreas em que pessoas diferentes trabalham, né? Desde quem estuda design, o pessoal das letras, o pessoal muitas vezes que trabalha com rádio e televisão também, mas de um modo geral, a editora vai juntar ali profissões diferentes com o mesmo objetivo, e aqui o Paulo é um professor que vai organizar esse manual de introdução à semiótica. Considerando que a partir de suas pesquisas iniciais, ele chegou à conclusão de que a teoria é diversificada quanto às suas abordagens, né? Nós já tratamos na nossa aula sobre essa diversificação de abordagens. Você deverá se colocar no lugar dele e compilar as informações essenciais que caracterizam a vertente peirciana, por ser aquela da qual origina todas as outras perspectivas semióticas, suas origens, seus métodos de análise e suas áreas de aplicação. O problema vivenciado por Paulo residia justamente na dificuldade em selecionar as primeiras informações referentes às diferentes vertentes semióticas para compor esse volume introdutório. Imagine, apresentar a semiótica para aquelas pessoas que nunca tiveram contato com elementos semióticos e entender aquilo que é essencial. A sua tarefa era, ao longo da sessão, assimilar os principais conceitos relativos à área, selecionando os itens mais relevantes a serem registrados em arquivos, slides, quadros e esquemas, para serem repassados à equipe de apoio de Paulo na organização desse manual. Como eu disse, né, a editora é um ambiente em que muitos profissionais trabalham em conjunto com um único objetivo, né? A elaboração desses materiais de ensino. E é nesse sentido que o Paulo tem que lidar com, primeiro, entender que o seu público-alvo, o seu leitor, é alguém que não teve contato com a semiótica ainda, e ele precisa colocar ali, inicialmente, né, esses elementos basilares, essenciais da semiótica. Vamos lá para o quadro para ver como que o Paulo, ou como, né, nós podemos lidar com isso. Como você pode perceber, a semiótica peirciana é tomada basicamente como uma teoria dos signos. Assim, o conceito de signo deve ser o fio condutor das discussões. Portanto, aqui, ó, é essa a chave para responder essa atividade, o conceito de signo. O ideal é que o material deixe claro o que é um signo, né? A gente já definiu aqui que é algo que representa algo, o modo como ele está estruturado, né? Os três elementos, representante, objeto e interpretante, os processos envolvidos em sua percepção, né? Vocês podem procurar, devem procurar no livro esses processos explicados como a primeiridade, a sua ancoragem ao referente, que é a segundidade, e, por último, os efeitos que ele provoca, que é a terceira idade, que não tem nada a ver com idosos, ok? E aqui nós temos, então, uma síntese daquilo que o Paulo poderia entregar como representante de uma semiótica peirciana. E aqui nós temos a legenda, né? Lembrando mais uma vez que essa imagem está no livro de vocês, ok? Está na página 17 do livro de semiótica da disciplina, que está disponível na biblioteca virtual para vocês, e que lá vocês terão, né, uma explicação muito mais longa do que essa que eu dou agora, mas de um modo ou de outro, aqui. O elemento 1 é a apresentação geral da teoria, portanto, ele começaria com essa apresentação geral, seguiria para o conceito de signo, e aí explicaria a estrutura triádica, né? Triádica por conta de três elementos, né? O objeto, o representamen e o interpretante. Os exemplos adicionais de signos seriam um próximo tópico. Na sequência, as categorias triádicas, né? Primeiridade, secundidade, terceiridade. O percurso básico da análise segundo a semiótica peirciana e, por último, as referências
compiladas nesse momento. Então, a gente resolveria essa condição, né? O Paulo resolveria essa situação com essa organização do material. E ali, nessa imagem muito bem elaborada pelo professor Antônio Guerra, a gente tem uma síntese de como seria organizado esse capítulo. E essa própria imagem é um signo, é um elemento de representação, porque ela representa um capítulo do livro, ok? Nosso momento de interação. Trataremos do signo semiótico, o elemento basilar para compreendermos essas diferentes teorias, perspectivas e abordagens da semiótica. Vamos lá para o quadro para ver a atividade. Vocês têm aí um link e um QR Code que levam para o mesmo endereço. É uma atividade realizada no Padlet. Através do link disponibilizado abaixo ou por meio do código QR ao lado, acesse e responda à atividade interativa. Entre as definições trazidas por Peirce para o conceito de signo, está a ideia de que signo é toda coisa que representa outra coisa. Com suas palavras, dê um exemplo de signo semiótico. Nós vimos vários exemplos de signos até agora. Esse é o momento de vocês apresentarem um exemplo de signo semiótico. Vocês têm alguns minutinhos para realizar a atividade e a gente volta já já.
Voltamos então, temos aí um tempinho para ler as respostas enviadas, eu selecionei duas aqui. A primeira delas diz que o exemplo, eu estou olhando para baixo que é onde estão as respostas, o exemplo é um semáforo que remete a trânsitos, carros, cuidado, mas principalmente remete a uma regra, né? Existe uma regra escrita também que o semáforo é representante dela. Entre as definições trazidas por Peirce para o conceito de signo está a ideia de que signo é toda coisa que representa uma coisa. E aí poderia dizer que uma pintura artística é um signo semiótico e até uma fotografia. Perfeito. Tanto o semáforo quanto a pintura ou a fotografia, todos eles são signos. Semiosfera. Nós então agora tratamos da a semiótica da cultura e dentro da semiótica da cultura existe um conceito muito importante que é a semiosfera, né? A gente ouve falar, por exemplo, estratosfera, a gente ouve falar desses, né? Existe esse pedacinho da palavra, né? Vamos chamar assim, né? Fera no final, que vai indicar um contexto, tá? E o que seria, então, a semiosfera? Vamos lá para o quadro para a gente ver. Assim como elementos da natureza ocupam um espaço específico, a biosfera, né? Portanto, nós temos bio de vida, né? E fera, esse final da palavra, vai indicar um espaço, né? Um lugar onde essas coisas coexistem. Os códigos também, os códigos culturais, também têm a sua existência, seu funcionamento, sua circulação e sua transformação em um ambiente particular de caráter abstrato, fora do qual, conforme Lottman, é impossível ocorrer a semiose, ou seja, a produção de significados. Esse ambiente nós denominamos semiosfera. Portanto, a semiosfera é esse espaço de construção dos significados. É impossível construir determinado significado sem a semiosfera, né? A interação entre objetos distintos de cultura e que muitas vezes trocam, mudam de significado, e é justamente por isso que a semiosfera se constrói como um espaço de construção do significado. A depender da semiosfera, o resultado do significado é outro. Vamos lá para o quadro para a gente ver mais um pouco. Assim como os elementos da natureza operam, né? A gente viu isso daí e a gente pode perceber, né? Então aqui esses elementos da natureza, digamos, a gente está falando de um ecossistema, a gente está falando de de uma biosfera, a gente está falando da estratosfera, que é onde coexistem elementos diferentes, né? Numa biosfera, né? Eu vou falar, por exemplo, de Superagui no estado do Paraná. Em Superagui, no estado do Paraná, existe lá uma biosfera muitíssimo rica, se não me engano, uma das biosferas mais ricas do mundo e que por isso mesmo, né, esses elementos de interação, essas relações entre os códigos, né, elas existem, né, entre esses elementos ali dentro daquele espaço. Então, aqui a gente pode ver, os quadrados indicam os códigos culturais, essas setas escuras, setas pretas, indicam relações entre códigos e, por último, como resultado dessas relações entre códigos, as setas vermelhas indicam a semiose. Portanto, a semiosfera é o ambiente onde interagem tanto esses elementos de composição, né, dos significados, né, dos códigos culturais, mas também, né, é ali que esses códigos culturais estabelecem relações e que, por último, geram a semiose, que é a produção de significado. Portanto, a gente pode dar um exemplo, pensar
em determinada semiosfera, como não necessariamente um espaço físico. Eu poderia citar uma sala de aula em que determinada piada interna realizada lá, estou pensando no ensino médio. Lá no ensino médio, vai criar um significado para determinada expressão que apenas aqueles alunos daquela sala vão compreender. Então, códigos culturais e trocas culturais acabam criando elementos de significação que vão existir apenas naquela semiosfera. Mas hoje, a semiosfera não é necessariamente um espaço físico. A gente pode pensar também em determinadas redes sociais, que muitas vezes a gente imagina apenas o Instagram, o Facebook como redes sociais, mas a maior rede social do mundo hoje é o YouTube, né, que é uma rede de vídeos, mas também é uma rede de interação entre as pessoas e por isso mesmo uma rede social, e que mesmo dentro dela existem muitas semiosferas, por conta dos algoritmos que acabam indicando determinados vídeos para determinados grupos de pessoas com determinados interesses. Isso cria uma semiosfera particular. Outra possibilidade é dentro de um jogo de RPG, em que as pessoas ali compreendem determinados significados a partir das mecânicas do jogo e das estratégias que são criadas. É nesse sentido que a semiosfera pode se aplicar não apenas a contextos culturais mais tradicionais, como seria uma sala de aula, uma turma de graduação, seria um contexto familiar, o grupo da família no WhatsApp, mas tantos outros contextos possíveis, né? Então, a gente fala, por exemplo, que pensar no currículo Lattes é algo que é um código cultural que está ligado a uma semiosfera que envolve a vida acadêmica, seja ela na graduação ou na pós-graduação. Esse é apenas um dos exemplos. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Modelização. A significação dos códigos culturais não é única, estática, já que a sua movimentação pela semiosfera e, por mais que isso, a sua relação com outros códigos pode gerar diferentes efeitos de sentido em diferentes situações. Portanto, diferentes efeitos de sentido em diferentes situações. Isso caracteriza o que Lotman chama de mobilidade semântica. Um mesmo elemento constituinte da cultura pode ser traduzido em uma informação diferente, a depender do contexto ou de sua leitura. Portanto, a modelização. Isso porque o valor das coisas é semiótico, é determinado não pelo valor próprio delas, mas pela significação daquilo que ele representa. Portanto, pensar que alguma coisa dentro desses códigos culturais tem valor em si é algo equivocado. A gente não pode pensar que o livro, por exemplo, como objeto, como parte de um significado ligado a uma semiosfera muito mais tradicional, é algo que tem valor em si. Dizer que ler é mais importante sempre é equivocado, porque tem muita coisa a ser lida que vai te levar ao erro, vai te levar ao equívoco, quando não, vai te levar ao preconceito, à misoginia. Portanto, o objeto, né, não tem valor em si, mas é a semiosfera e essa interação entre os diferentes códigos culturais que lhe atribui significado. Semiótica greimasiana. Agora nós chegamos na semiótica discursiva, aquela semiótica mais aplicada ao texto e que foi construída com essa intenção, nesse sentido. Portanto, a gente já viu a semiótica persiana, que é uma semiótica, né, que é um estudo geral da significação, da representação, para ser mais específico. A semiótica da cultura, que envolve códigos culturais diferentes e que, por isso mesmo, considera uma modelização, portanto, uma troca de significados, né, e a mudança de significados dentro da mesma semiosfera. E agora a gente vai ver essa que é uma semiótica criada, né, pensando no texto, pensando no discurso, portanto, uma semiótica discursiva. Vamos lá para o quadro para a gente começar o estudo da semiótica greimasiana. A semiótica greimasiana
resulta de formulações teóricas do linguista lituano Algirdas Julius Greimas, como professor da École de Hautes Études de Ciências Sociais, Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, ele integrou o grupo de investigações semiolinguísticas da instituição. Vejam aqui, mais uma vez, a linguística, né, mostrando essa aproximação da linguística, da semântica e da semiótica, tomado como centro precursor dessa vertente da teoria, portanto, a vertente discursiva. É nesse campo de investigação que Greimas, por meio da ministração de seminários, lançou as bases da semiótica de linha francesa, né? Apesar dele ser lituano, é Greimas que cria essa semiótica que a gente hoje ainda chama de linha francesa, sempre em contraposição à semiótica persiana, que chamamos de linha norte-americana. Também conhecida, né, aqui a semiótica francesa, como semiótica narrativa ou ainda a semiótica discursiva. Portanto, aí como comparação basilar, a gente vai ter sempre essas duas semióticas, né? A semiótica persiana, voltada a elementos gerais, porque ela foi construída como uma semiótica que pudesse ser aplicada a tudo, né? E do outro lado, né, essa seria a linha norte-americana, e do outro lado, a linha francesa, que foi organizada principalmente por Greimas e que tem como objetivo ser uma semiótica narrativa, uma semiótica discursiva. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. A obra que Greimas levou a público partia da apresentação de condições para uma semântica científica. Portanto, lembrando que dentro da linguística, a semântica é aquela área da linguística que estuda o significado, passando pela estrutura elementar da significação, contemplando também relações entre linguagem e discurso, evidenciando como os significados se manifestam. Para isso, Greimas organizou exemplos de análises caracterizadas como sêmicas, as quais buscavam evidenciar traços semânticos distintivos em oposições detectadas nos textos. Vejam só, traços semânticos distintivos, portanto, distingue alguma coisa a partir de em oposições detectadas nos textos. E essas oposições sempre acontecerão nos textos. A obra greimasiana marca um ponto de evolução em uma história de mais de um século na busca pela explicação, compreensão dos fenômenos envolvendo a linguagem e a significação. Uma trajetória iniciada ainda com o linguista Ferdinand de Saussure, esse considerado o pai da linguística moderna, né? Isso ainda no final do século XIX, o que confirma a clara influência estruturalista sofrida pela produção semiótica francesa. E aí, mais uma vez, a gente reforça a ideia de que os estudos semióticos estão intimamente ligados na sua origem à linguística moderna, que parte de Ferdinand Saussure, que é aquele primeiro pensador a entender que significado e significante são coisas diferentes, né? Se o Peirce coloca 3 elementos, né? Significado e significante dependem do interpretante, né? Lá ele troca o nome de significado e significante para representamen e objeto. E coloca ainda a tríade o interpretante, porque é do interpretante que parte essa relação entre os 3. Sem ação do interpretante não existe o signo propriamente. E aqui a gente está falando do signo semiótico, que é diferente do signo linguístico, que é separado apenas entre significante e significado, de acordo com a linguística como elaborada por Ferdinand de Saussure. Ok? Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Princípios estruturalistas. O estruturalismo assume a concepção de língua como um sistema no qual leis internas regulam a organização dos elementos que o compõem, delineando toda uma conformação estrutural.
Da mesma forma que um linguista, pelo viés estruturalista, procura desvendar o funcionamento da língua por meio do exame da sua organização interna, o semioticista, pelo viés greimasiano, tem como ponto de partida o mecanismo de estruturação interna do texto. Portanto, uma estruturação interna do texto, de modo que se alcancem os seus sentidos e, mais do que isso, o modo como foram gerados esses sentidos. Portanto, a gente está falando aqui de uma composição que depende de elementos que estão no texto, mas muitas vezes nós não damos a atenção e é a semântica discursiva, como elaborada por Greimar, que vai permitir nos seus métodos de análise que a gente projete os significados e o percurso gerativo de sentido. O que isso significa? Significa que ao ler, por exemplo, Machado de Assis, muito daquilo que a gente entende como entrelinha vai deixar de ser entrelinha para ser linha. A gente passa a perceber a construção dos significados, por exemplo, pelas escolhas lexicais daquele determinado autor. E a gente sabe, quem gosta e lê Machado de Assis, sabe que a escolha, por exemplo, dos nomes em Machado de Assis, dos personagens, significa muito. E a escolha de uma palavra, então, na obra machadiana, ela está como elemento basilar da construção do significado. Entre uma e outra palavra, essa palavra vai ter uma oposição diferente. E é essa oposição que vai construir aquele significado específico que nós estamos lendo na obra literária, por exemplo, como eu disse, de Machado de Assis. Sentido e semiologia. Vamos lá para o quadro para a gente ver. Quando passamos a refletir sobre o termo sentido, é possível que nos ocorra uma grande quantidade de situações cotidianas em que essa palavra é empregada. Né? Sentido, né? Por exemplo, se eu colocar uma seta aqui, vai indicar o sentido para a direita. Se eu colocar uma seta aqui, vai indicar um sentido para a esquerda. Esse é um significado de sentido, por exemplo. É possível que nos ocorra uma grande quantidade de situações cotidianas em que ela é empregada. Esses são apenas um dos exemplos. Uma das acepções que se identifica é aquela que liga a ideia de sentido ao significado que dado elemento, uma palavra ou um texto, assume em um contexto específico. Portanto, o sentido de algo é também o significado dessa coisa. Tá bom? Uma rápida consulta a um dicionário comum, não especializado, diferente do Ruais, que a gente já viu nessa aula, que é um dicionário filológico especializado, trará uma informação como essa. O fato é que a noção de sentido assume grande relevância no campo semiótico, embora o estabelecimento e limites conceituais seja bastante difuso. E é aqui que a gente precisa entender que o sentido, muitas vezes, ele tem um percurso. E a construção do sentido, quando a gente precisa dizer algo realmente importante, a gente não escolhe qualquer palavra. E é na escolha das palavras que a gente vê o sentido, o significado. E a partir daí, né, a gente vê o sentido e a partir da construção do sentido, né, esse percurso gerador, a gente vai entender melhor a escolha e a criação de determinado significado dentro de determinado texto. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Semiologia. Né? O estudo do signo, né? Logia, estudo, semio, signo. É na busca pelo sentido que se verifica a natureza semiótica, uma teoria que, no quadro teórico greimasiano, conflui com a semiologia, mais uma das heranças estruturalistas de Ferdinand Saussure. Na obra saussuriana, a língua é referenciada como um sistema de signos que exprimem ideias. Repito, um sistema de signos
que exprimem ideias. Portanto, Saussure, ele já tinha ali na sua obra linguística as bases do que seriam a semântica moderna e a semiótica. E os signos que se espalham no seio da vida social podem ser estudados por uma ciência, que aqui nós chamaremos de semiologia. Inicialmente, a semiologia propunha uma extensão do estudo estrutural linguístico, partindo dos códigos verbais em direção aos não verbais, aqueles que são circulantes no meio social. Isso ampliaria o campo de abrangência dos estudos voltados para a significação. Por muito tempo, porém, esse foco fez com que a semiótica e a semiologia figurassem como termos designadores de um mesmo referente, uma vez em que espaços distintos e liderados por grupos teóricos diversos, as investigações dessas áreas confluíam. Portanto, semiótica e semiologia são áreas de interesse e de estudo muito próximas e que não apenas naquele momento, mas hoje ainda são muito fáceis de serem confundidas. Mas aqui, dentro da semiótica greimasiana, porque dentro da semiótica persiana, semiologia significa, sim, semiótica. Portanto, é a perspectiva teórica que se projeta em determinado estudo semiótico que vai definir o que semiologia, semântica e linguística significam, constroem e interagem ali dentro dessa perspectiva semiótica específica, ok? Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Com base nos estudos estruturalistas, nos preceitos estruturalistas, Greimar concebe o texto como uma estrutura. Para a teoria, né, como estabelecido por Greimar na linha francesa, essa estrutura permite análise em níveis distintos, os quais, variando de um polo mais abstrato para um polo mais concreto, permitem a visualização dos procedimentos envolvidos na construção do texto. E quando a gente fala de quadrado semiótico, vocês verão isso no livro da disciplina, né? A gente está falando de uma visualização dos procedimentos envolvidos na construção do texto. E é nesse sentido que opera a semiótica greimasiana. E, consequentemente, nos sentidos nele presentes. Esse modo de visualização do texto, uma estrutura dividida em diferentes níveis, ficou classicamente conhecido como percurso gerativo de sentido, a metodologia básica de análise semiótica dentro dessa perspectiva greimasiana. Então, compreender que essa construção de sentido dentro da perspectiva greimasiana, na linha francesa, na semiótica narrativa ou semiótica discursiva, vejam, quantos nomes para tratar da mesma semiótica, né? É um modelo de análise e é dentro, por exemplo, da literatura, da linguística, né? Da área das letras, né? A perspectiva semiótica e teórica semiótica muito mais comum do que qualquer outra, inclusive a persiana. Por quê? Porque ela tem na sua origem o trabalho com o texto. E o percurso gerativo, né? Esse percurso que constrói o significado do texto é, mais do que qualquer outra coisa, o objeto de estudo da semiótica greimasiana. Compreender como as oposições fundamentais criadas dentro de um texto geram sentido e que, por isso mesmo, acabam construindo uma estrutura básica de representação, de significação. Portanto, a semiótica discursiva, na linha como Greimar instruiu e construiu, é uma semiótica muito voltada para a área das letras, voltada para a compreensão de textos escritos, de discursos, e que, por isso mesmo, tem uma composição que parece inicialmente ser mais complexa, mas que, assim como qualquer elemento
qualquer tipo de estudo que tenha um modelo básico de análise, com a prática ele deixa de parecer tão complexo e se volta para uma construção muito mais voltada para o seu interpretante, né? A ideia de que o interpretante aqui, mais uma vez, também tem responsabilidade e influencia na interpretação desses processos composicionais, inclusive do percurso gerativo de sentido, mas que no texto fica atrelado às palavras e à escolha lexical que lá está. Situação-problema. Temos então mais uma situação-problema para nós resolver. Vamos lá no quadro para a gente poder saber qual é a situação. A caminhada de Paulo na organização do Manual de Introdução à Semiótica está chegando à etapa final. Pronto para ajudá-lo a avançar nesse desafio? Então, depois de ter conhecido duas importantes correntes de estudos semióticas, a persiana e a semiótica da cultura, no lugar de Paulo, você deverá explorar uma terceira vertente, que é, então, a semiótica greimasiana, essencial para a área de linguagens, justamente aquela em que você e a sua equipe editorial estão inseridos, né? Portanto, essa é uma dessas áreas, um desses momentos em que a semiótica greimasiana vai ganhar mais importância, porque aquele material será destinado à área de linguagens. Nessa etapa, será possível perceber que, diferentemente das anteriores, essa abordagem é bastante voltada ao estudo dos sentidos do texto, o que faz com que essa vertente seja bastante conhecida como teoria semiótica do texto, numa perspectiva discursiva mais evidente. Portanto, aqui a gente está falando mais uma vez da organização de um manual de semiótica e é muito bacana perceber que essa construção de um manual perpassa essas diferentes perspectivas semióticas, mas que, em determinado momento, aquela abordagem teórica semiótica voltada para linguagens, ela vai ser mais explorada justamente porque essa é uma obra, um manual voltado para a área de linguagens. Então, ter isso em mente já colabora demais na organização desse material. Vamos lá para o quadro para a gente ver a resolução dessa situação-problema. Uma expressiva parcela dos conteúdos necessários para a formulação desse material já foi alcançada por você nas duas primeiras sessões, quando discutimos as especificidades da semiótica persiana e também da semiótica da cultura. Nessa etapa final da unidade, fechando esse ciclo preliminar, você foi incumbido de explorar a base teórica da semiótica greimasiana para que você e sua equipe tenham acesso aos dados necessários para a conclusão do material. Ao longo do estudo, você deve ter percebido que essa vertente tem um forte teor estruturalista. Junto à noção de sentido, é válido o resgate dos conceitos de signo, objeto, significante, que também perpassa outras vertentes da teoria, bem como o de semiologia, tomada como uma espécie de sinônimo para a semiótica, enquanto uma ciência geral de estudo dos signos. Por fim, é imprescindível a menção ao fato de que a vertente greimasiana constitui uma teoria do texto, ou seja, que tem o texto como objeto principal de análise. Assim como sugerido na resolução das situações problema anteriores, de modo a organizar as informações para o arquivo a ser repassado à equipe editorial de apoio, você poderá distribuir os dados colocados em quadros, diagramas, esquemas, ilustrações, entre outros recursos. E aí, nesse sentido, que, mais uma vez, a gente volta para a ideia de que nós utilizamos elementos de significação e representação em muitas das atividades do cotidiano. E não apenas quando escrevemos, não apenas quando desenhamos, mas, de modo geral, os processos de informação e comunicação e, portanto, todas as tecnologias digitais da informação e comunicação se constituem como processos semióticos.
entender que esses elementos são construídos a partir do processo de representação é fundamental. E é nesse sentido que, mais uma vez, a gente vai utilizar um gráfico que está no livro da disciplina de vocês para representar a organização dessa sessão, desse capítulo, no manual que o Paulo, né, esse nosso personagem, está elaborando. Vamos lá para o quadro para a gente ver como ficaria essa composição. Primeiro aqui, portanto, então, a apresentação geral da teoria. No 2, teríamos a obra inaugural de Greimat e aí a noção de estrutura. Nos 3, os conceitos estruturalistas essenciais à compreensão. No item 4, a reflexão sobre o sentido. No item 5, aspectos gerais da semiologia, né? No item 6, o percurso de análise textual, aqui trazendo exemplos, e por último, as referências compiladas. Mais uma vez, temos uma imagem que no livro de vocês está na página 38, e eu recomendo que vocês entrem em contato, né, mais uma vez, para que vocês possam também, né, verificar como se constrói ali no livro essas atividades, mas principalmente a construção do percurso de sentido dentro da semiótica greimasiana. Ok? Interação semiosfera. Vamos para mais uma atividade da nossa aula. Através do link disponibilizado abaixo ou por meio do código QR ao lado, acesse e responda à atividade interativa. Semiosfera designa o espaço cultural habitado pelos signos. Fora dele, nem os processos de comunicação, nem o desenvolvimento de códigos de linguagens em diferentes domínios da cultura seriam possíveis. A partir dessa descrição, dê um exemplo de semiosfera. Nós tivemos alguns exemplos aqui na nossa aula. Vocês têm alguns minutinhos para realizar essa atividade e a gente já volta.
Voltamos então da nossa atividade, né? Exemplos de semiosfera são muito diversos. O primeiro deles talvez seja um núcleo familiar, em que para determinadas famílias, né, determinados objetos, determinadas palavras, determinados gestos são significativos, mas que para outras não. E isso vale para culturas regionais, isso vale, por exemplo, para culturas nacionais, mas também vale para contextos digitais, redes sociais, uma sala de aula, determinada instituição de ensino, determinada empresa, então, determinado grupo social. E aí eu estou dizendo, por exemplo, pessoas que andam de bicicleta, pessoas que andam de skate, de patins, cada um desses grupos terá, se constituirão semiosferas distintas. Revisão. Vamos lá para o quadro para ver os elementos dessa aula. Nessa aula, nós tratamos, primeiramente, dos fundamentos semióticos, né? E a ideia de que alguns conceitos de semiótica são fundamentais. Nós vimos lá conceitos que vão desde Lúcia Santaella, Umberto Eco, né? Nós vimos também o Fiorin. Então, pessoas de áreas distintas, normalmente ligadas à área das linguagens, mas que trazem conceitos distintos de semiótica. E elas são fundamentais para a compreensão do que é, de fato, a semiótica. Nós avançamos nessa aula também vendo aquela que é a vertente inaugural da semiótica, criada por Charles Sanders Peirce, um matemático, filósofo, estudioso da lógica, né, norte-americano, e que criou essa que é a abordagem inicial dessa que seria uma ciência geral da representação. Na sequência, nós vimos a semiótica da cultura, né? Aí já criada dentro de um contexto da União Soviética, né? Por Yuri Lotzman, e que vai trabalhar esses elementos, né? E essas interações e construções de sentido dentro da própria ideia cultural. Isso quer dizer que códigos culturais distintos, né, elementos distintos de cultura, modificam e trocam de significado dentro de uma semiosfera. E essa é uma das mais importantes contribuições, né, do Lotzman, né, e da semiótica da cultura, entender que determinados espaços, sejam eles concretos ou abstratos, né, criam e podem gerar diferentes significados. E esses significados não são significados estáveis, eles são mutantes, né? Eles mudam com muita frequência. E por último, vimos também a semiótica greimasiana, que seria uma semiótica do texto, uma semiótica narrativa, uma semiótica discursiva. São muitos os nomes com o qual a gente pode chamar a semiótica greimasiana, mas ela também é conhecida como semiótica de linha francesa, por conta do seu criador e de onde ela foi criada, né? O seu criador foi Algirdas Jürgen Greimas, portanto, a semiótica greimasiana é essa que está mais aplicada ao texto. Então, nessa aula, nós vimos os elementos basilares para a compreensão da semiótica. Mais uma vez, eu reitero a importância de vocês terem um contato, de lerem a unidade 1 do livro de vocês, que colabora demais junto dessa aula, junto de todos os outros materiais, para a construção de significado, a construção de sentido, né? Mas principalmente, né, para que vocês compreendam melhor, um pouco melhor a semiótica, que tem tantas abordagens distintas. E por isso mesmo eu também queria mostrar, vamos lá no quadro, as referências dessa aula. E eu gostaria de trazer aqui o Tratado Geral de Semiótica do Umberto Eco, que também é autor de um livro que eu gosto muito, que chama A Estrutura Ausente, tá? Que é um livro de semiótica também. E aí, os nossos principais, né? Peirce, que a gente trouxe, né, como o criador da semiótica, né? Lotzman, tratando da semiótica da cultura, e Greimas,
né, aqui nesse seu livro basilar, a semântica estrutural. E aí eu dou mais destaque ainda para Ferdinand Saussure, curso de Linguística Geral, que é de onde surgiu as ideias basilares para que em algum momento pudesse surgir a semiótica. Então, mais uma vez, reitero, leiam o livro da disciplina, está disponível o livro do professor Antônio Guerra, e é muito importante para que vocês possam, na próxima aula, compreender ainda melhor o que a gente tem para ver sobre a semiótica. Obrigado mais uma vez, um abraço, tchau, tchau.